A paz do Senhor Jesus Cristo. The peace of the Lord Jesus Christ. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia. Thanks to the Lord, we are here united once again. E como é bom estar na casa do Senhor entre irmãos. And it's good to be in the house of the Lord among brothers and sisters. Hoje é um culto especial, um culto de Santa Ceia. There's a special service because we're celebrating the Lord's Supper. E você está no melhor lugar que você poderia estar. And you are in the best place you could be. Glória a Deus por isso. Louvo a Deus por estar com a minha família aqui nesta manhã. I praise God for the opportunity of being here with my family together in this morning. Minha esposa, meus filhos. My wife and my kids, my sons. E eu louvo a Deus também pela vida do pastor Enéas. Also praise the name of the Lord for the life of our pastor Enéas. Como diz aqui, Portugal fez anos. As we say in Portugal and in the rest of the world as well, he made a birthday. Então que Deus abençoe, viu, pastor Enéas? Deus abençoe. So God bless you so much, Pastor Enéas. Deus abençoe, né? Pastor Enéas tem sido bênção na vida da gente. Pastor Enéas has been a blessing in our lives. Glória a Deus. Já foi orado, vamos agora então ao texto sagrado. We're going to read the sacred scriptures now. Lucas, capítulo de número 5. We're going to read Luke chapter 5. Vamos ler aqui do verso número 2. We're going to read the second verse. Lucas, você que tem a Bíblia aí, Lucas capítulo 5, verso 2. If you have our Bible here, Luke chapter 5, verse 2. Diz assim o texto sagrado. The text says, Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. He saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. Vamos fazer mais uma oração? Let's pray once again. Senhor, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Lord, I praise you for your word. Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Thank you so much, Lord, for this opportunity. Deus, fala conosco, ó Deus. Lord, speak to us. Nós dependemos do Senhor. We depend on you, O Lord. Senhor mesmo vai dizer, sem mim nada podeis fazer. You say that without me you can do nothing. Se não for a tua misericórdia. If it's not your mercy, Se não for a tua if graça. it's not your grace. Dependemos do Senhor a cada segundo de nossas We vidas. depend on you in every second of our lives. Deus, então fala nesta manhã. So speak to us, Lord, in this morning. Assim nós oramos, assim nós te chamamos, te invocamos. So we pray and we call and we invoke your name. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amen. E amém. Graças a Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre o chamado. We're having a series of messages about the calling. E nós temos caminhado e meditado sobre alguns personagens bíblicos. And we've been meditating here about some characters. E eu quero desafiar você a ver as outras mensagens que já foram pregadas. And I want to challenge you to watch the previous E messages. ainda teremos mais algumas. And we'll have a couple ones. E eu tenho aprendido com essas mensagens. And I am learning with these messages. Seja ministrando, seja ouvindo. Not only ministering, but also by hearing them. E particularmente eu, pela misericórdia de Deus, And because of the mercy of God, eu trouxe reflexão em cima do personagem Abraão. I brought a reflection on the character Abraham, Isaías, also Isaiah, e hoje vamos falar sobre Pedro. and today we're going to talk about Peter. E eu confesso a vocês que desses três, And I confess to you, because among these 3, eu disse, Pedro é mais fácil. I said that Peter was the easiest one. Mas, olha, foi mais difícil. But in fact, he was the hardest one. E ao longo da mensagem você vai entender por quê. And throughout the message, we're going to understand why. Eu meditando no chamado de Pedro, While I was meditating the calling of Peter, eu tenho que retroceder e ir lá para o livro de Salmos. I went to the book of Psalms. O Salmo de número 1, você conhece o Salmo. To the first Psalm, you know the Psalm. O Salmo de número 1, The Psalm 1 ele classifica, ele coloca todos os seres humanos put all human beings em 2 categorias. in 2 different categories. Toda a raça humana está retratada no Salmo de número 1. All human beings is written there in Psalm 1. Fala sobre o justo e sobre o ímpio.
It talks about the just and talks about the wicked. O Salmo no primeiro diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand by the way of sinners, or sit in the seat of mockers. O Salmo número 1 vai dizer ao contrário: sua satisfação, a satisfação do justo, está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Mas como eu disse para você, o Salmo 1 fala sobre justo e sobre ímpio. But as I said to you, Psalm 1 talks about just and talks about wicked. E falando de ímpio, no verso 4 do Salmo número 1, And speaking about wicked, in the third verse of Psalm 1, ele vai dizer assim do ímpio: não é o caso do ímpio. O ímpio é como a palha que o vento leva. text will say, not so the wicked, they are like chaff that wind blows away. E o salmista termina dizendo assim: pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. And the text ends by saying, for the Lord watches ever the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Hoje vamos falar sobre o chamado de Pedro. And today we're going to talk about the calling of Peter. Mas eu preciso dizer algumas coisas para você. But I need to tell you something. Lido esse texto de Salmo no primeiro, As I read this text of Psalm 1, fica para mim e fica para você a pergunta: it makes a question for me and for you. em qual categoria eu estou? Em qual categoria você está? In which category am I? In which category are you? Eu disse para você que enquanto Salmo de número 1 classifica toda a raça humana, As I said to you of Psalm 1, that puts every human being in a different category. existem dois personagens bíblicos We have two biblical characters. que aponta, que mostra The point that shows muitas das qualidades, many of the qualities, virtudes e defeitos virtues and also problems das pessoas que se entregaram a Jesus. of people who surrendered their life to Jesus. E isso fala muito comigo e com você. And this speaks a lot for me and for you. Um desses personagens é Jacó. One of these characters is Jacob. Jacó parece comigo. Jacob looks like me. Jacó parece com você. Jacob looks like you. Jacó é filho de crente, é neto de crente, mas Jacó não é crente. Jacob is a son of a believer, and he's a son of a believer. He grew up as a believer, but he's not a believer. Eu falei de dois personagens, o outro é justamente Pedro. I spoke about two characters, and the other one is Peter. Pedro aqui sou eu, Pedro aqui é você. In this context, Peter is me, and Peter is you. Vamos falar alguma coisa de Pedro. We're going to talk some things about Peter. Pedro é alguém que conhece a Jesus. Peter is someone who knows Jesus. Pedro foi chamado, foi comissionado por Jesus. Peter, he was called and was commissioned by Jesus. Pedro, ele foi um canal, um instrumento de Deus para anunciar as boas novas de salvação. Peter was a channel of God to spread the good news of salvation to many people. E assim ele fez. And so he did. Ele foi chamado e ele orou e em nome de Jesus curou enfermos. He was called and he prayed in the name of Jesus. He healed people who were sick. Pedro é alguém que em nome de Jesus expulsou demônios. Peter, he's the one, in the name of Jesus, he got demons away from people. Mas Pedro é alguém controverso, é alguém ambíguo. But Peter is someone who is controversial, someone who is ambiguous. Este mesmo Pedro, ele nega Jesus. Because same Peter, he denies Jesus. Este mesmo Pedro quer afastar Jesus da cruz. The same Peter wants to get Jesus away from the cross. Este Pedro, ele quer ter a proeminência, a primazia sobre todos os outros discípulos. The same Peter, he wants to have the preeminence above of the other disciples. Este Pedro é daquele perfil de pessoa This same Peter is that type of person que tem a sua convicção política who has this political conviction e não a deixa por nada. and don't leave them by. Mesmo ele sendo confrontado por Jesus. Even when he was confronted by Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro vai chamar ele de que ele pertencia aos zelotes. The Bible says that Peter belonged to the zealots. Eu não tenho tempo de explanar isso aqui hoje.
I don't have time to explain it today, Mas os zelotes queriam tomar o poder à força. but the Zealots wanted to take power by force, by strength. Eles andavam armados. They walked with guns. Eles carregavam uma espada. They carried a sword. É tão verdade que Pedro, em certa altura, ele passa a espada na orelha de um soldado chamado Malco. This is so true because in one moment Peter takes out his sword and cuts the ear of a soldier named Malchus. Este é Pedro. This is Peter. Mas ele não queria passar a espada na orelha de Malco. But he didn't want to pass the sword on Malchus' ear. Ele queria matar Malco. In fact, he wanted to kill Malchus. Mas o que eu acho lindo But what I think it's é amazing que Jesus intervém na vida de Pedro. that Jesus makes an intervention on the life of E Peter. o mesmo Jesus que aqui está Is the same of Jesus that is here today. também restaura o ouvido, as orelhas de Malco. Also restores the ears of Malchus. E a minha oração que nesta manhã And my prayer here in this morning é que Jesus restaure vidas aqui nesta manhã. is that Jesus restore lives here. Tem pessoas nessa manhã precisando nos ouvindo em casa ou aqui precisando que os seus ouvidos sejam restaurados. Maybe there are people here and also at home watching that needs their ears to be restored. Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of God. Vou dizer para você, nosso objetivo nesta manhã é mostrar como se deu o chamado de Pedro. My goal here this morning is to tell you about how the calling of Peter succeeds. Pedro, ele foi discípulo, apóstolo, ele foi líder. Peter, he was a disciple, he was an apostle, and he was a leader. Pedro é este homem que transmite, que atende o chamado, transmite as boas novas de salvação. Peter, he was called and he transmitted the good news of salvation. Mas não apenas aos judeus, mas também aos gentios. But not only to the Jews, but also to the Gentiles. Podemos até dizer que ele abriu o evangelho aos gentios. We can say that he opened the gospel to Gentiles. Pedro, quando chamado, Peter, when he was called, e uma vez chamado, and once called, ele foi cheio do Espírito Santo. he was fulfilled with the Holy Spirit. Isso faz toda a diferença. And that makes all the difference. Jesus treinou a Pedro, Jesus trained with Peter, mas o treinamento dele só foi levado a efeito but his training was only by fact. porque Pedro foi cheio do Espírito Santo. Because Peter was fulfilled by the Holy Spirit. Pastor Enéas, Pastor Enéas, muitas pessoas querem trabalhar para Jesus. many people want to work to Jesus. Elas são treinadas, e que bom que seja assim. They trained for that. Mas o segredo está aqui, tem que ser cheio do Espírito Santo. But the ultimate secret is here. They need to be fulfilled with the Holy Spirit. Isso faz toda a diferença. And that make all the difference. Por isso, quando Pedro pregava, os corações se derretiam. That's why when Peter preached, hearts melted. Cheio do Espírito Santo, Pedro orava pelos enfermos e eles eram curados. Fulfilled with the Holy Spirit, he prayed for the sick and they were healed. Como eu disse para você, eu apresentei aqui algumas falhas em Pedro. As I said to you, I presented here some defects of Peter. Mas o chamado de Pedro fala comigo e fala com você. But the calling of Peter speaks a lot to me and speaks a lot to you as well. O chamado de Pedro nos revela que Deus está interessado em mim e Deus está interessado em você. Peter's calling reveals us that God is interested in me and is interested in you as well. Isso mexeu comigo. And I meditated a lot about that. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus didn't give up on Peter. E eu só estou aqui nesta manhã And I'm here this morning porque Jesus não desistiu de mim. because Jesus didn't give up on Você me. está aí ouvindo esta pregação You are hearing this message porque Jesus não desiste de você. because Jesus don't give up on you. Pedro é alguém que anda com Jesus. Peter is one person that walks with É Jesus. treinado por Jesus. He's trained by Jesus. Nós apontamos aqui algumas falhas de Pedro. We saw here some defects of Peter, Mas Jesus não desiste de Pedro. but Jesus didn't give up on Peter. E isso nos dá esperança. And that gives us hope. E eu louvo a Deus por isso. And I praise God for that. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Praise be the name of the Lord. Pedro aqui é você, Pedro aqui sou eu. Here Peter is me and here Peter is you. Aleluia, aleluia. Pedro é aquele personagem que ele faz progressos em sua caminhada com Jesus.
Peter is a character who makes progress Mas ele in his também, walk with Jesus. mas ele também regride, ele também falha na sua jornada e no cumprimento do seu chamado. But he also regresses. He fails during the time of his calling. Pedro é este homem que promete em certa feita: Senhor Jesus, se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Peter is the man who promises to Jesus, if everyone else abandon you, I will be here. Pedro é este homem que, depois de prometer fidelidade incondicional a Jesus, But also he is the man who, after promising unconditional loyalty to Jesus, ele vai agora negar a Jesus. he will deny Jesus. Ele vai agora insultar a Jesus. He will insult Jesus. Ele vai desprezar Jesus. He will praise him. Pedro, ele é um homem de fé. Peter, he is a man of faith. Ele vai dizer em certa feita: Senhor, se és tu mesmo. He will say in one time, Lord, if it is you, Eles estão no lago, estão no mar da Galileia. they are in the middle of the lake, Ele diz the assim: Galilee Sea. me permita descer do barco e ir ter contigo. He said, allow me to get out of this boat and come to you in the water. Pedro é um homem de fé. Therefore, Peter is a man of faith. Ele caminha sobre as águas em direção a Jesus. He walks on the water towards Jesus, Ou ele obedece a palavra de Jesus. obeying Jesus' word. Ele caminha sobre as águas. He walks on the water. Mas no mesmo episódio, But in the same context, este mesmo Pedro the same Peter é vencido pelo medo. is defeated by É fear. vencido pelo pavor. He's defeated by dread. E o que me choca é que mesmo estando diante da presença de Jesus, And even standing before the presence of Jesus, é por isso que eu me enxergo que Pedro aqui sou eu. that's why I see myself here, because here Peter is me. É por essas e outras tantas que Pedro aqui é você. It's for this and many other situations that Peter is you. Pedro é alguém que faz uma, se não uma das mais fortes e célebres e contundentes frases narradas na Bíblia. Peter is a man who makes one, if not the strongest, the most famous statement in the Bible Acerca de quem é Jesus. about who Jesus is. Ele vai dizer assim de Jesus: He will say about Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. you are the Christ, the Son of the living God. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. You are the Christ, the Son of the living God. Mas este mesmo Pedro, But the same Peter, dando essa declaração robusta, giving this strong declaration, em seguida ele deixa ser usado, conduzido por Satanás para tentar afastar Jesus da cruz. then he allows himself to be used by Satan to divert Jesus from the cross. E na mente de Jesus, a cruz era uma realidade. Jesus sabia, Jesus veio para isso, era o objetivo de And Jesus. just mind, the cross, it was a reality. It was the goal of Jesus. E por que, Leandro? But and why? Porque a cruz é a expressão máxima do amor de Deus pela raça humana. Because the cross is the ultimate expression of God's love for human beings. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus pela raça humana. The cross is the ultimate expression of God's love for human Nós beings. começamos a lendo o Salmo 1 e dissemos que se você faz parte de duas categorias, de dois tipos de pessoa. We started reading Psalm 1 and saying that you have two different categories. Nós começamos dizendo que o Salmo primeiro categoriza-nos em justo ou ímpio. We started saying that the Psalm 1 divides us into two different categories, the just and the wicked. E Jesus veio para morrer na cruz. And Jesus came to die in that cross. Para que de repente você esteja nessa manhã e diz assim: opa, eu estou na categoria de ímpio. For all of a sudden, if you are here in this morning, you'll say, I'm the wicked. O sangue de category. Jesus Cristo foi vertido naquela cruz. The blood of Jesus Christ was poured out in that cross. Para que você confesse Jesus como seu Salvador. For to confess Jesus as your Lord and Savior. E você vai sair da categoria de ímpio And you'll leave the category of wicked. e vai ser justificado. And you'll be justified. Mas isso não é mérito humano. But it's not our own merit. Pedro era alguém que por um certo lado olhavam para ele e diziam: mas esse homem é muito bom. Peter was a man who looked at some person and said, this man is very good. Eu já estou acabando. I'm finished. O próprio nome Pedro, The name Peter a Bíblia- himself. Lucas vai dizer que o nome dele é Simão.
Luke will say that his name was Simon. Simão, filho de João. Simon, son of John. Um comentarista bíblico por nome de Orlando Bauer, A Bible theologist by the name Orlando Bauer, ele vai dizer que o nome Simão he'll say that the name Simon quer dizer famoso. means famous. E faz sentido. And that makes sense. O livro de João The Bible, the book of John, vai trazer uma narrativa a respeito do chamado de Pedro will bring a narrative on Peter's calling. e vai dizer que Jesus fala: tu és Simão, And Jesus will say, you are Simon, mas agora eu vou te chamar de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. but now I will call you Cephas, which translating means Peter. Ele é Simão. He is Simon. Simão quer dizer famoso, Simon means famous. mas Jesus vai transformá-lo em Pedro. But Jesus will transform him into Peter. Pedro quer dizer fragmento de pedra. Peter means fragment of rock. Quando eu li isso que faz sentido, When I read, it made all the sense. Pedro não era alguém que ficava escondido na sua aldeia. Peter was not the one who hidden in his city. Para já ele é o empresário da pesca. For now, he is the businessman. He's a business of fishermen. Para já é alguém envolvido na política. He's someone involved in politics. Para já, a gente vê ao longo dos evangelhos, We see throughout the Gospels ele quer ter a proeminência, a primazia. that he wants to have the preeminence. Ele quer estar à frente. He wants to be in front of everyone. Faz todo sentido o nome dele, Simão, That make all sense. His name, Simon, famoso. famous. Mas Jesus vai dizer assim: ei, você pode até ser Simão, But Jesus say, you can be Simon, mas eu vou dar um novo nome para você. but I will give you a new name. Você vai se chamar Pedro. You'll be called Peter. Pedro é fragmento de pedra. Peter is a fragment of rock. Fragmento de pedra retirado de uma rocha maior. Fragment that was taken out of the major stone. E faz tanto sentido este nome, Pedro. And that made all the sense, this name, Peter. Porque Pedro agora, Jesus vai e convida Pedro e diz assim: Pedro, siga-me e eu vou fazer de você pescador de homem. Because Jesus tells to Peter, Peter, follow me and I'll make you a fisherman of men. E há um convite nesta manhã And there is an invitation in this morning para você seguir Jesus for you to follow Jesus. e você ser um pescador de vidas, And you'll be transformed in a fisherman of lives. ser um influenciador, Be an influencer, não um influenciador digital. not a digital influencer. Não tem nada de errado em ser um influenciador digital. That's nothing wrong about being a digital influencer. Pedro era um empresário, Peter, he was a businessman. mas Jesus queria fazer dele um pescador de almas. Jesus wanted to transform him into a fisherman of men. Há um convite para mim, há um convite para você. There's an invitation for you and for me and for you as well. Ele é Pedro. A Bíblia vai dizer que o nome Pedro quer dizer um fragmento de pedra. The name Peter means a fragment of E stone. o próprio Pedro vai dizer que ele vai dizer assim: Cristo, a rocha. Then Peter himself will say that Christ is the stone. Eu já não tenho mais tempo. I don't have many time left. O que eu acho lindo, e eu termino aqui. What I think is beautiful, amazing, and I finish here. O relato sobre o chamado de Pedro The Peter's calling é descrito nos 4 evangelhos. is told in the 4 Gospels. E você que lê a Bíblia, você sabe que alguns episódios, alguns milagres são retratados em 3 dos 4 evangelhos. And if you read the Bible, you'll see that some miracles of Jesus, they were told in different Gospels. Outros ocorridos acontecem em 2 dos 4 evangelhos. And other things that happen only described in 2 of the 4 Gospels. Alguns poucos em apenas um dos evangelhos. And some few specific situations only told in 1 of the Gospels. Mas o chamado de Pedro é um dos episódios But about Peter's calling is one of the scenes que ele é relatado nos 4 evangelhos. that is told in 4 of the Gospels. Isso para mostrar para você, This to show you, para mostrar para mim to show to me que Pedro sou eu, that Peter is me, que Pedro é você. that Peter is you. Mas Jesus não desistiu de Pedro, But Jesus didn't give up on Peter, mesmo ele sendo controverso, even if he was a controversial man, mesmo ele sendo ambíguo. even if he was an ambiguous man. Jesus vai encontrar com ele, Jesus will meet him.
Mesmo depois de todo o treinamento que ele teve. Even after all the years of training. Depois dele negar a Jesus. Even after he denies Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. And the Bible says that Peter cried bitterly. Você que é homem, sabe o que é chorar amargamente. If you are a man, you know how to cry bitterly. Quando um homem chora amargamente, porque realmente o negócio é sério. When a man cries bitterly, it's because the situation is serious. Pedro chora amargamente. Peter cried bitterly. Mas Jesus ressuscita. But after the resurrection, Jesus encontra com Pedro. Peter meets Jesus. Mas mesmo depois desses encontros, de Pedro ter a revelação de que Jesus ressuscitou. But even after this meeting scene, even after Peter saw Jesus after the resurrection. Neste período ainda, Pedro chega a uma altura e diz: eu vou voltar a pescar. In this period, there was a couple of moments that Peter said, I will fish again. E aqui eu termino e eu vou orar. And here I finish and I'm going to pray. E Jesus disse para Pedro: And Jesus said to Peter, você me ama? Do you love me? Apacenta as minhas ovelhas. At my sheep. Pedro, você me ama? Peter, do you love me? Apacenta as minhas ovelhas. Take care of my sheep. Pedro, você me ama? Peter, do you love me? Cuide dos meus cordeirinhos. Take care of my sheep. Há um convite de Jesus para você nesta manhã. There's an invitation from Jesus for you in this morning. Há um convite para mim nesta manhã. There's an invitation for me this morning. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer. Lord, I want to praise your name and I want to thank you. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Thank you, Lord, for your word. Deus, assim como o Senhor, ó Deus, chegou num ponto da vida de Pedro. As you went in Peter's life. Apesar de todo o treinamento que o Senhor deu a ele. Because of all the training that he had. E agora ele volta a pescar. And now he came back to fishing. Mas o Senhor disse para ele: eu tenho coisa maior para você, Pedro. But you said to him, I have bigger plans for you. Pedro, eu quero te fazer pescador de homens. I want to transform you into a fisherman of human beings. E o Senhor encontrou com Pedro quando ele estava desistindo de todo o treinamento. And you met people Peter, he was about to give up on all his training. Pedro desistiu do treinamento. Peter gave up all his training. Mas eu te louvo porque o Senhor não desistiu de Pedro. But I praise you because you didn't give up on Peter. Oh Deus, quantas vezes nós queremos desistir? Lord, how many times we want Não sei se nesta manhã tem alguém aqui querendo desistir da caminhada. Oh, Deus. Someone here this morning who wants to give up. Deus, essa palavra fala com pessoas que já andaram, que andam com o Senhor. This word speaks to people who walked and walk with you. Pessoas que entregaram a vida ao Senhor. People who surrendered their lives to you. Mas também vivem nessa ambiguidade. But they live in this ambiguity. Oh Deus, mas nós nos colocamos diante do Senhor. But we stand ourselves in front of you. O Senhor nos achou nesta manhã. You found us. O Senhor nos encontrou nesta manhã. You met us in this morning. E nós te amamos, ó Deus. And we love you, Jesus. Deus, portanto, agora nos enche com teu Espírito Santo. Therefore, fill us with your Holy Spirit. Deus, nos projeta agora, ó Deus. Protect us, Lord. Nos projeta, Senhor, para quando nós falarmos, ó Deus. That's because when we speak, as pessoas entenderem que é o Senhor falando. People understand that you are speaking. Ó Deus, porque quando Pedro falou, because when Peter spoke, as pessoas diziam: tu és um deles. People said, you are one of them. Tu fala como eles. You speak like them. Ó Deus, assim nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Then we surrender our lives to you. Recebe a oração deste meu irmão e desta minha irmã, ó Deus. Receive the prayer of people. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos. So we pray and we thank you, Jesus. Em o nome de Jesus. In the name of Jesus. Nós te louvamos, receba nosso louvor, nossa oração. We worship you, Lord.